Boa tarde a todos. Somos aqui uma dupla. Eu sou professora de música na Escola Municipal de Iniciação Artística e eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E de 2012 a 2015, eu fui professora no curso de licenciatura em Educação Musical na na Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Nesse curso, eu era responsável pelas disciplinas de educação musical e projeto de pesquisa, e também orientadora de trabalhos de conclusão de curso. Então, o que a gente vem apresentar aqui hoje é o resultado de uma pesquisa, uma pesquisa inicial, mas que eu acho que é bastante importante, essa pesquisa que o Renato que vai apresentar para vocês, principalmente por dois aspectos. O primeiro, porque ele questiona, de um certo modo, quando ele traz as ideias do Hermeto Pascoal, a prática musical dele, e tenta relacionar com ideias da educação musical, porque a gente estava estudando pedagogias musicais abertas. Então, isso tem uma relação bastante próxima com essas pedagogias. Então, esse é um aspecto bastante importante, porque questiona sistemas de construção musical que são hegemônicos e que são europeus e que eles são muito fortes dentro desse campo da educação musical. Então, ele busca um outro caminho, que são essas ideias do Hermeto Pascoal, e esse é o segundo aspecto que tem bastante importância, esse trabalho, porque ele trata de uma proposta de educação musical a partir de práticas musicais criativas, E, além disso, também por questionar esse modelo europeu, eurocêntrico, e essa hegemonia que caracteriza o ensino de música, que é muito tradicional e que é centrado em modelos europeus. Então, ele traz, ao mesmo tempo, uma proposta que é completamente viável para a gente aplicar nas escolas brasileiras, que leva em consideração o nosso contexto e ainda, eu acho que valoriza todas essas ideias que o Hermeto tem, que é um ensino de música que não é centrado no modelo do músico profissional adulto. Então, isso dá chance para as crianças e para os jovens serem autores da sua própria música. Então, a partir de modelos de criação, propostas de oficina, que é essa proposta do trabalho do Renato, então, os alunos podem ser autores de sua própria música. Então, com vocês, o Renato. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma imensa satisfação em poder compartilhar com vocês esse trabalho. Como a professora já falou, foi resultado de um TCC apresentado à FITO de Osasco, no ano de 2013, tendo a professora doutora Sandra Cunha como orientadora. O meu interesse pelo tema e pelo fazer musical de Hermeto Pascoal surgiu quando eu tocava numa Big Band no Rio de Janeiro, uma Big Band universitária, e aí nós fizemos uma apresentação conjunta. E me chamou bastante a atenção a maneira dinâmica e criativa como Hermeto Pascoal lidava principalmente com a experimentação sonora, e pegava essa experimentação e introduzia na sua música. Na verdade, não dá para separar o que é a experimentação, o que é a sua própria música. E em 2011, quando eu comecei o curso de licenciatura na FITO, eu entrei em contato com as abordagens da assim chamada segunda geração de educadores musicais, que trabalha a questão das pedagogias musicais abertas. Isso surgiu a partir da segunda metade do século XX, na Europa, na América do Norte, com desdobramentos também no Brasil, na Universidade de Brasília, com as oficinas de música. Então, quando eu entrei em contato com esse contexto, eu comecei a estabelecer relações entre as propostas da segunda geração de educadores musicais e a vida musical de Hermeto Pascoal. Pois bem, as pedagogias musicais abertas priorizam que o aluno ele deve entrar em contato com a prática, em detrimento da teoria musical ou de conhecimentos técnicos de instrumentos. E eu parei para pensar, puxa, o Hermeto Pascoal ele começou também assim, sem uma educação tradicional. Só para vocês
terem um pouquinho de noção, a família dele já era uma família bem musical, onde músicos, amigos dos seus familiares visitavam a sua casa, né, e ali tocavam. Também havia festas na sua cidade natal, e o ambiente em que ele vivia, né, era um ambiente também bastante rico de sons, que era um ambiente rural. Então, a primeira oportunidade que ele teve de experimentar os sons foi quando ele entrou em contato com as sucatas de ferro do seu avô. Então, ele começou a experimentar os sons, e até a família dele, até a mãe, achava que ele não estava muito bem da cabeça, né? Mas aí o avô protegia ele, falou, não, ele está tocando asa branca, que a gente tanto ouve. E quando ele ganhou o seu primeiro instrumento musical, que foi um fole de 8 baixos, ele não se contentou apenas em tocar, em extrair a sonoridade tradicional, padrão que se ouvia à época. Então ele começa a bater no instrumento para poder produzir uma nova sonoridade, atribuindo o mesmo valor aos ruídos, né, aquela sonoridade das batidas, ao som tirado das teclas do fole. E, voltando para as pedagogias musicais abertas, um importante educador musical, que é o Murray Schafer, educador canadense, ele aborda bastante essa questão da sonoridade, do som, né, o som bruto, e atribui bastante valor à sonoridade que se pode extrair das palavras. Então, vou passar aqui. Quando eu soube dessa frase de Hermeto Pascoal, posso tocar qualquer coisa. Se você quiser, posso tocar até você. Eu comecei a imaginar, puxa, como seria tocar as pessoas? Lógico que tem um duplo sentido aí, né? Mas como seria tocar as pessoas como instrumentos? Aí eu comecei puxa, eu acho que dá para a gente utilizar as palavras. Então eu propus algumas atividades, só que para a gente trabalhar essas atividades, eu vou precisar da colaboração de vocês. Vocês topam? Então eu vou precisar de 16 voluntários. E aí, que tal? Vamos lá? É para vir aqui para frente. A primeira atividade, vocês vão escolher a sílaba ou a letra que vocês achem interessante, sonoramente interessante. Aí ficar atrás. Já está faltando gente, né? Falta mais? Tá bom. Beleza. Ainda está faltando 2. Mais alguém se habilita? 2? Olha. A primeira atividade eu chamei de paisagem de palavras. Paisagem sonora é um termo cunhado por Murray Schafer, que diz respeito ao ambiente sonoro, a um ambiente sonoro determinado. Então, pode ser o ambiente sonoro dessa sala, ou o ambiente sonoro de uma fábrica, não importa. Então, eu pensei em reproduzir o ambiente sonoro, utilizando o potencial sonoro de cada letra ou sílaba, ou em alguns momentos eu juntei algumas sílabas, e a gente vai ver o que acontece, tá bom? Antes disso, a gente vai começar com um momento de experimentação sonora. Nesse momento, o professor ele pode conduzir, orientar essa experimentação. No entanto, por se tratar de pedagogias musicais abertas, a figura do condutor não é uma figura autoritária ou que ninguém pode mexer com ele, não. Essa posição ela é bastante democrática. Então, os próprios alunos, né, no caso, podem revezar com o condutor e fazer a mesma atividade. Por conta do tempo, nós iremos partir para o que seria uma possibilidade de resultado. Né? Tudo bem? Tá bom, então vamos começar com a experimentação sonora. Você vai pronunciar
Então, vocês podem observar que, nesse exercício simples, a gente pode trabalhar vários parâmetros sonoros, né? A questão do andamento, para, lê, para, lê. A questão do timbre, que é a característica do som que cada um vai emitir. A questão da altura, a gente pode convencionar gestos e, de maneira intuitiva, a criança vai tentando aproximar a sua produção, né, sonora com o gestual do condutor, tá bom? Agora a gente vai para a atividade propriamente dita, paisagem de palavras. Nessa primeira atividade, eu imaginei a possibilidade de nós representarmos a paisagem sonora de uma locomotiva, alguma coisa parecida. Não sei se vocês conseguiram perceber essa semelhança. Porém, né, o objetivo principal, não a questão da performance, mas a questão do aprendizado, né? Tudo isso aqui deve ter a participação de toda a classe. Então, eu trouxe tudo, as palavras e tudo mais, organizei, mas no contexto da sala de aula, isso fica bem aberto mesmo, né? Das crianças escolherem quais palavras elas acham mais interessantes, né? O que se pode trabalhar. Então, existe uma infinidade de possibilidades. A segunda atividade, que é orquestra de palavras, né? Também segue o mesmo princípio. A gente vai tentar reproduzir um ritmo, né, no caso um ritmo brasileiro, utilizando as palavras. Muito obrigado a todos, agradeço. Então, nesse exercício, eu peguei uma estrutura rítmica, do baião, por exemplo, né, utilizando ostinatos, e aí eu indiquei a entrada de cada participante, porém, a questão do timbre, né, fica aberta. Né, eu não determinei o que seria, tá bom?
o que seria que eles teriam que cantar. Eu apenas induzi-os a fazer isso, né? Então, finalizando, eu termino não com um ponto final, mas com reticências, porque essas atividades, elas não têm o objetivo de serem estanques ou de serem terem um formato definido, mas são propostas para que nós possamos desenvolver ou criar desdobramentos a partir delas. E é isso. Desde já agradeço, né? Agradeço a presença de todos aqui. Vamos continuar no festival. Muito obrigado a todos.